Bom dia, pequenos gigantes! Hoje aqui com vocês está trazendo um conteúdo que é excelente. Para mim, mudou muito a minha cabeça e eu tenho procurado sempre aplicar ele na minha vida, embora muitas vezes a gente, na parte humana, tenha os dias de fraqueza, os dias que a gente não consegue fazer nada, nos dias de procrastinação, a gente tem que lutar para conseguir fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vou te convidar a pegar a sua Bíblia. Ok? Então vamos lá. Hoje vou estar falando para vocês sobre Efésios, capítulo 6, que fala sobre o quê? Efésios 6:10, sobre a armadura de Deus. Então vou estar lendo aqui para vocês. Finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então eu vou fazer o seguinte, vou estar explicando por partes. Aqui nesse primeiro e segundo versículo, quer dizer que Deus é grandioso, Deus tem poder para fazer todas as coisas. Mas é importante estarmos revestidos da armadura de Deus. O que Deus tem na armadura dele? Pureza. Deus tem pureza. Então busque a santificação para poder estar se colocando na frente de Deus sem vergonha do que você é, do que você faz. Porém, a forma que eu tenho para explicar sobre a armadura de Deus é que um guerreiro, quando ele vai para a guerra, ele tem que estar preparado. É uma pessoa que ela não vai com o corpo exposto. Por isso aqui a palavra nos ensina. Revestivo, pois, da armadura de Deus. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo da terra, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que acontece muito é que às vezes a gente olha para uma pessoa e a nossa parte humana pensa o seguinte: nossa, essa pessoa ela é assim, ela é assada, etc, etc, etc. Porém, a palavra nos ensina aqui que a gente não deve lutar contra pessoas. São pessoas que têm desejos da carne, que têm aflições, que lutam. Quando você pensa assim, eu não vou na igreja porque lá eles são assim, são desse jeito. Você tem que lembrar que lá na igreja as pessoas estão buscando a mesma coisa que você está indo buscar, que é o quê? Chegar perto de Deus, ter uma santificação. Então, obviamente que nós cristãos devemos dar exemplo, mas também temos erros, também temos falhas. Vamos prosseguir aqui para o versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Porque o que acontece? Tem dia que você sai para fora, você é ofendido, você é escorraçado, você às vezes tem algo que você não fez e você vai pagar por aquilo que você não fez. Então o mundo ele é assim. No mundo vamos ter aflição, no mundo vamos ter agonias. Vou seguir para o próximo. 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? A couraça é aquela parte grande da armadura. Para a gente ser justo, para a gente procurar, ninguém é assim, 100% justo. Ninguém consegue ser, não adianta dizer que vai conseguir ser, porque é somente Deus que é justo e perfeito. A gente pode vestir a armadura para se aperfeiçoar na justiça, certo? Então, o que é? Você vai colocar a justiça em si. Você vai acreditar que a justiça é plena, de que ela vai acontecer. E quando eu falo justiça, não é a justiça dos homens. E procurar ser justo. Porque se você for justo com o seu próximo, a tendência é você colher justiça para si mesmo também. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Então aqui, a palavra diz para a gente estar pronto com o poder do Evangelho, que é o quê? Sendo conhecedor da Bíblia. Palavra. Quando eu falo palavra, eu estou me referindo à Bíblia. Então a gente deve estar focado em realizar aquilo que está escrito nesse livro aqui, ó. Ok? Por quê?
porque aqui está dizendo tudo o que a gente tem que fazer. A Bíblia é o manual de instrução nosso, o que a gente deve fazer. Então, quando diz para a gente estar calçados do Evangelho, é para quando houver necessidade de você falar para uma pessoa sobre a palavra de Deus, na hora você, eu não sei onde está escrito, mas eu sei que está escrito assim, assim e assim. Então é importante você ler a Bíblia, até mesmo para aqueles momentos de aflição, você refletir, olhar para dentro de si e pensar: Deus, o que será que eu fiz? Será que está certo? Já aconteceu com você de você falar algo para alguma pessoa e depois ficar se sentindo mal? Ficar pensando: nossa, eu não devia ter falado aquilo. É o Espírito Santo tocando no seu coração, na sua mente e falando: vai lá e peça desculpa. Então não é errado você pedir perdão, não é errado. A palavra é muito clara nisso. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, o que acontece? A gente tem que ter fé. A fé significa o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Um celular, ele é tangível, certo? Você pode tocar. O dinheiro, você pode tocar. A pessoa que você ama, você pode tocar. Mas e aquilo que você não vê? Só porque você não vê, não quer dizer que não existe. Um exemplo, o Wi-Fi, você não consegue ver, mas você consegue nesse momento estar acessando a internet com o teu celular por meio do Wi-Fi. O oxigênio, você não vê ele, mas ele está ali. Senão, você não estaria respirando neste momento. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é o capacete da salvação? Antes de sair de casa, antes de sair para trabalhar, você ora falando com Deus: Pai, coloca o teu capacete da salvação na minha cabeça. Porque o que acontece é que muitas vezes você sai de casa e vai vir luta, vai vir batalha, vai ter pessoas que vão fazer para te afrontar, vão falar algo para te afrontar. E é nesse momento que você deve pensar, deve orar e falar: Deus, me revista com o capacete da salvação. Focado na salvação, eu vou focar em Jesus. Eu não vou focar em coisas erradas. Então, às vezes, você está passando por um momento que você está recebendo muitas flechadas, muitas espadadas. Talvez você não esteja colocando a sua armadura já no início do dia. Talvez você esteja deixando de lado algo que você deveria fazer. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui fala de todos os santos. Todos os santos quer dizer todos aqueles que buscam a Deus. Não quer dizer que você é perfeito. Aqui é uma forma de você se expressar e falar todos os santos, todos aqueles que estão com a gente. Então, você vai interceder com oração e súplicas. Então, quando uma pessoa está no hospital doente, não é errado você falar para aqueles que você conhece: ore pelo meu irmão, ore pela minha irmã, ore pela minha mãe, certo? Não é errado. Você tem que pedir isso, porque com orações e súplicas, imagina que você está numa batalha, você está sozinho, certo? Indo contra uma multidão. De repente, você convoca pessoas a estar orando por você, ou orando para alguém específico, orando com você. É como se o seu lado da batalha começasse a se preencher de pessoas batalhando a seu favor, a favor da pessoa que está doente. Então batalha, levanta essa cabeça e vai atrás do teu sonho, com oração e súplicas. Todos os dias a gente pode sair de casa e pensar em Deus. Todos os dias a gente pode falar de Deus. Todos os dias
a gente pode interceder pela vida de alguém. Detalhe, muitas pessoas acham que você tem que chegar em casa, somente dobrar o seu joelho para orar, somente ter aquela religiosidade, seguir aquele padrão. Ah, porque eu tenho que orar assim, assim, assado. Não, você pode orar em espírito. Muitas vezes acontece que você está no lugar, você está se sentindo aflito, você fecha os olhos e fala: Deus, eu quero a tua presença na minha vida, interceda por mim, fala na minha vida para eu poder falar para aquela pessoa que eu estou sentindo. Então acontece isso. Às vezes Deus está falando com você, mas o barulho do mundo está tão alto que você não escuta. É tanta internet, é tanto videogame, é tanta televisão, é tanta música, tanta coisa que acaba te atrapalhando. E você não consegue ouvir a Deus. Aí você se pergunta, por que fulano lá consegue ouvir a Deus e eu não? Mas você já olhou para si, para dentro de si? Você já conseguiu fechar o olho, respirar e agradecer a Deus pelo ar que você está respirando? Ou você vive reclamando, acorda já falando mal do dia? Você olha para a rua e olha, nossa, que rua feia. O que você tem olhado? O que você tem feito para mudar isso? Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Então a gente tem que ter coragem, vestir a armadura de Deus, usar a espada, que é essa espada aqui. A gente poder levar a palavra para aqueles necessitados, as pessoas carentes. Às vezes a pessoa não está carente de alimento. Às vezes a pessoa está com fome de ouvir algo de Deus. Eu, antes de chegar perto de Deus, de começar a buscar a Deus, eu passei por muitos lugares. Eu tentei muitas coisas e nada me preenchia. Era um vazio existencial, uma coisa assim ruim. Sabe? Eu passei por tantas coisas. Algumas pessoas talvez que assistem esse vídeo me conhecem, sabem de que quando eu era adolescente eu bebia bastante, ia em jogo de futebol e era louco para encontrar um atrito ali para tentar agregar um valor em algo, chamar a atenção de alguém, e eu não sabia quem que era. Certo? E nada disso adiantou. Querer chamar atenção com uma vestimenta, querer chamar atenção falando mais alto, mas quando você começa a entender os planos de Deus, os princípios dele, você começa a entender de que ele é o centro, ele que deve chamar a sua atenção. Nós não somos dignos de nada, mas Jesus nos amou, deu a vida por nós. Amém? Vou fazer uma oração e eu peço para você me ajudar. Sabem como é que é quando você está iniciando um projeto? Você vai aos poucos. Então eu peço para vocês ajudando, curtindo, comentando, compartilhando. Diz aí embaixo o que você acha, o que você achou desse vídeo. Eu agradeço a vocês. Sabe por quê? Não é por vocês comentarem, não é por curtir, compartilhar. Eu agradeço a vocês pela sua existência. Porque Jesus te ama. Às vezes você acha que na tua vida é uma desgraça, mas você colabora para alguma coisa nesse mundo. Você dá um exemplo para construir uma casa. Antes do cimento chegar naquela casa, milhares de pessoas trabalharam numa empresa para aquele cimento ser feito. Depois você precisa de um pedreiro. Consegue entender o que eu quero dizer? Na cerâmica, quantas pessoas precisam do procedimento para chegar à cerâmica? A pessoa que está lá na mineradora, minerando a matéria-prima, para conseguir mandar para a fábrica começar a fazer
Quantas pessoas há no gerencial, no financeiro, na RH, na luz? Quantos funcionários? São muitas pessoas, para uma cerâmica. Então a tua casa ela não é construída por você, não se engane. Pela força do braço a gente não faz nada. A gente depende sim de pessoas. Depende sim de colaboração. E para o reino de Deus não é diferente. A gente deve compartilhar aquilo que a gente conhece, que é a palavra de Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, Deus Pai querido, amado eterno, eu peço que o Senhor abençoe essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu não sei a quantas pessoas vão chegar, não sei a quem o Senhor quer falar essa palavra, mas eu tenho certeza de que o Senhor vai designar certamente para qual pessoa tem que ser, Pai querido. Eu peço ao Senhor Jesus que venha nos dar graça para resistir ao dia mal, Pai. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor já me ouviu e tenho a certeza da vitória em nome de Jesus Cristo. Amém.